A paz do Senhor a todos, todos aqui da Congregação Unidos em Cristo, e a você que nos ouve. Meu nome é Leia, eu sou cristã, tenho Jesus como Senhor da minha vida. Jesus veio, lá na oração de João 17, ele disse que ele veio para que todos conheçam a Deus como o único Deus e conheça Jesus e aceite Ele como Senhor da sua vida. E Jesus é Senhor da minha vida. Eu também congrego na Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui em São Paulo, é na cidade de Diadema. Eu faço parte do Ministério Infantil, uma missão linda que o Senhor me deu, ajudando aí as mamães, ensinando seus filhos a amar e temer ao Senhor, porque o Senhor Deus quando ele criou o homem, toda a humanidade estava dentro desse homem. E como foi que Deus organizou a humanidade? Em família, em família. Coisa linda, né? E nessa tarde nós vamos meditar num texto lindo, uma palavra de Jesus, direto da boca de Jesus, quando ele ministrava aos fariseus, e todas as vezes, quando Jesus estava em algum lugar, uma multidão se reunia, porque eles amavam ouvir a Jesus, assim como eu e você também, viu? Ame ouvir a Jesus, ame ler a palavra de Deus, ela transforma a nossa maneira de entender. A palavra de Deus, ela nos sara, a palavra de Deus é como água que nos purifica. A palavra de Deus, ela revela quem Deus é, revela o coração de Deus, esse Deus todo-poderoso que tem nos amado, não com amor só na intenção, mas um amor que foi provado através de Jesus e nós podemos desfrutar desse amor. Nós podemos, viu? Ó, aí onde você está, sentado, deitado, andando, faz assim, ó. Respira fundo e diz assim: Glória a Jesus. Está escrito, sabe o quê? Em João 1, que todas as coisas foram geradas em Jesus, nele. Como uma mamãezinha, uma mãe gera um bebê, você foi gerado em Jesus, tá? Foi gerado nele, por ele e para ele. A sua vida só faz sentido se for em Jesus. Se for em Jesus, viu? Olha uma palavra de Jesus. Eu sou o caminho. Caminho é modelo. Deus usa as coisas que a gente conhece para falar de coisas que a gente não conhece. Porque Deus é simples. O Senhor Deus tem uma linguagem simples e precisa. Lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, diz que as coisas que eu vejo, aqui, ó, no meu campo de visão, são exemplo, sombra, figura das coisas celestiais. Então, quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, é que para você chegar num determinado lugar, você vai ter que seguir aquele caminho. Se você pegar outro caminho, você não vai chegar ao destino que aquele caminho que você precisa tomar vai levar. Então, quando Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, olhem para mim, eu sou a verdade, tudo que ele diz é a verdade, e eu sou a vida. Jesus disse assim, ó, o meu Pai é a fonte da vida e me fez ter a vida em mim mesmo. Ah, que coisa linda. Só que o texto que nós vamos meditar essa tarde está em João, no capítulo 12, no versículo, a partir do versículo 44, que diz assim, ó, e Jesus clamou. Jesus não falou baixinho, não, falou alto. E Jesus clamou e disse: Quem crer em mim? Ai, que coisa maravilhosa. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas,
E se alguém ouvir as minhas palavras e acreditar, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Que palavra poderosa! Olha Jesus usando aqui símbolo de coisas que a gente conhece para falar de coisas que a gente não conhece. Jesus disse assim também, ó: Eu sou a luz. Ai, que coisa poderosa. Eu vou apagar aqui a luz. Ó, ainda ficou claro por causa da luz do outro ambiente, né? Mas a ciência diz que as trevas é a falta de luz, é a falta de luz. Então, onde há trevas, houve luz um dia. Então, quando Jesus diz assim, ó, eu sou a luz, aquele que vai clarear, lembra do que está escrito em Gênesis 1? Quando a terra estava em escuridão, havia água sobre a face do abismo, tudo fora do lugar. A divindade chegou, Deus chegou e disse assim, ó, haja luz. E houve luz, e houve luz. Então, Jesus está aqui dizendo que ele é luz. Seja qual for a tua dificuldade e que tem trazido escuridão. Escuridão fala de um ambiente onde está escuro e no escuro você não vê claramente. E se você não vê claramente, você não vai saber onde estão as coisas, o que fazer. Mas quando Jesus chega na nossa vida, ele vem com uma luz que clareia. E quando tudo clareia, a gente pode ver exatamente onde está cada coisa, e aí a gente pode tomar uma decisão assertiva. E Jesus diz também uma coisa bem linda aqui, ó. Eu não vim para julgar o mundo. Ó, se alguém ouvir as minhas palavras e acreditar, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E aqui o texto diz que se ouvir as palavras de Jesus, Jesus está dizendo assim: eu não vou julgar você, porque a palavra diz assim: ó, não minta. E se você está mentindo, Jesus não vai te julgar. Jesus veio, através da sua palavra, para encorajar você a se arrepender da sua má conduta. Jesus veio, através da sua palavra, para dizer que no seu momento de aflição ele pode te ajudar. Jesus veio dizendo aqui na sua palavra que ele pode curar você. Jesus nos cura através da medicina, mas ele cura também você se você acreditar. Se você acreditar. E aí ele diz aqui que mesmo se você estiver vivendo de uma maneira onde Deus não acha certo e bom, ele não vai julgar você. Se você se arrepender, ele vai perdoar você. Ele vai transformar a sua maneira de entender, para entender como ele diz. Ele vai encorajar você. Ele vai gerar em você fé e vai alimentar essa fé diariamente. Eu, uma vez eu passei uma experiência, vivi uma experiência, que eu estava na minha oficina e aí tinha uma correspondência. E só estava eu e uma pessoa. E aí a correspondência, eu subi para a parte de cima da minha casa. Quando eu desci, a correspondência estava aberta. E eu falei para a pessoa, eu falei, você abriu a correspondência? E aí ela falou assim, não, eu não abri. Eu falei, abriu sim. Só estava eu e você aqui. Eu não abri a correspondência, foi você. Ela falou, não, eu não abri a correspondência. E ali, em seguida, a pessoa falou assim: olha, eu vou embora da sua casa, não ando mais aqui, porque você está me julgando. E isso é muito feio. E a pessoa saiu. E depois que ela foi embora, eu fiquei muito triste. Eu fiquei analisando tudo o que tinha acontecido, porque só tinha eu e a pessoa, eu não abri a correspondência. Quando eu disse que a correspondência estava aberta, e ainda assim eu fiquei muito abatida, porque eu vi que eu tinha entristecido a pessoa profundamente. Porque mesmo quando você vê alguém agindo errado, não cabe a mim e a você julgar, tá? Não cabe.
Cabe a mim e a você encorajar a pessoa. Cabe a mim e a você aconselhar a pessoa. Não dizer, condenar a pessoa, você está fazendo isso. E ali passou um dia, passou 2 dias. No terceiro dia, o meu coração triste, porque eu tinha entristecido, né, a pessoa, e também por minha conduta de julgar, né, se a correspondência estava aberta, eu seguia em outro momento. Deus sempre nos dá oportunidade para encorajar alguém, para aconselhar de uma maneira amorosa. João 3,16 não diz assim? Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, e essa maneira tão grande vai além do que eu e você entende por amor. Muito, muito além, muito além. E quando nós, eu e você, e toda a humanidade estava mergulhado nas nossas ofensas, fazendo da nossa maneira. Quando eu falo eu e você, Jesus veio há 2026 anos atrás. Eu e você não estava vivo, mas como humanidade a gente estava vivo. Porque quando Deus formou, gerou Adão, e lá no Éden formou esse corpo físico e soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida, toda a humanidade estava dentro de Adão. Toda a humanidade estava dentro de Adão. Porque um homem, né, vai gerar outro, que vai gerar outro, que vai gerar outro. Então, eu e você não tem culpa do pecado de Adão, mas como humanidade, a gente herdou as consequências da desobediência de Adão. Mas isso está resolvido, porque a base do trono de Deus é justiça e juízo. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado, né? O pecado trouxe consigo a morte a todos os homens. Ponto. Agora, tem algo que a gente precisa considerar. Também um só homem trouxe a redenção, porque Deus é justo. Por isso que ele enviou Jesus. E através de Jesus, todo aquele que crê pode viver para sempre. Pode viver para sempre. Então, ali no terceiro dia, eu estava triste e o Espírito Santo diz para mim: Você quer ser alguém da minha confiança? Então, você vai lá na casa da pessoa e você vai dizer assim, você vai pedir perdão e vai dizer assim, ó, me perdoa, porque eu não posso julgar você. Me perdoa, porque eu não posso entristecer você. Viu? Sabe aquele que caminha com você? Sabe aquele que caminha com a gente, começando na nossa família? A vida de Deus em nós vai transbordar a vida, começando na nossa casa, começando na nossa família. E a partir daí vai transbordar na sua vizinhança, no seu trabalho e onde quer que você vá. E aí eu fui na casa da pessoa, cheguei lá, chamei ela e falei assim: Eu vim aqui te pedir perdão, me perdoa, porque eu não podia ter julgado você, me perdoa. Me perdoa também porque eu não podia entristecer você. Agora vamos lá? Vamos entender por que Jesus disse aqui, ó, que eu sou a luz, que eu sou o caminho, que eu sou a vida. Quando nós estávamos, a humanidade vivendo da sua maneira, nasceu lá em Belém, há 2026 anos atrás, a maior declaração de amor de Deus. Nasceu Jesus, o Salvador. Ó, para receber o castigo que era meu e seu e de toda a humanidade. E qual era o castigo? Castigo de morte eterna. Todos os homens iam viver só uma vida por um tempo. Depois, a Bíblia diz que Deus jurou por ele mesmo que um dia todos vão passar diante dele. E aí, aquele que não tiver o nome no livro da vida vai ficar separado de Deus para sempre. Mas através de Jesus não é assim. Através de Jesus, eu e você pode viver para sempre. E Jesus, que é o Salvador, o Rei do universo, o Rei eterno, não veio para julgar, porque eu e você estamos para julgar. Não. Você está para envolver com amor, para encorajar. Mesmo quando você vê alguém fazendo algo errado, vai falar com o Espírito Santo e diz assim: Espírito Santo, como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer para encorajar essa pessoa?
para influenciar ela a fazer diferente, a fazer como Deus acha certo e bom. E depois dessa experiência, eu aprendi uma grande lição e passei a amar muito mais o Espírito Santo, muito mais. A gente só pode nutrir esse amor e viver esse amor quando a gente vive experiência. Às vezes tem gente que reclama por uma dificuldade. Não, dê glória a Deus na dificuldade. Essa dificuldade é teu alimento. Na dificuldade, você tem a oportunidade de falar para o Senhor, Senhor, como é que eu vou fazer? Senhor, qual é a estratégia? Então, é isso. Que palavra linda, né? E na prática é fácil? Não. Na prática, nós precisamos diariamente dizer: Espírito Santo, ó Espírito Santo, tu és o Deus que está conosco, aquele que não erra e não se engana, e eu sou dependente de ti, eu preciso de ti. Eu preciso ouvir os teus conselhos. Eu preciso ouvir a tua voz. E aí? E às vezes você não ouve a voz do Espírito Santo, mas você não pode parar até ouvir. Você não pode desistir até ouvir. Até ouvir, até ouvir. Essa é a maior de todas as riquezas que nós recebemos de Deus. Deus nos ofereceu Jesus. E Jesus se entregou a Deus. Está escrito em João 17. Jesus diz assim: ó Pai, eu me entrego inteiramente a Ti, para que eles sejam completamente teus. Jesus nos deu acesso ao Pai. Haverá um tempo onde as pessoas vão clamar ao Pai e a porta vai estar fechada. Deus não vai ouvir, viu? Tempo de aflição, mas hoje eu e você pode clamar ao Senhor. E qualquer pessoa na terra pode clamar. E qual é o critério de Deus para nos ouvir? Um coração sincero. Sabe onde está escrito? Jeremias 29, 12, 13. O próprio Deus dizendo assim, ó: vocês vão orar a mim, vocês vão me chamar, mas só vão me encontrar quando for crente de verdade. Quando não estiver errando. Quando me buscar de todo o coração. De todo o coração. De todo o coração. De todo o coração. Que palavra poderosa, né? Que palavra poderosa. Que a vida de Deus em você, em mim, gere vida em tudo à nossa volta, trazendo cura por onde quer que a gente andar. E aí, Jesus, que é o nosso modelo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, nos encoraja nessa tarde a não julgar, mas encorajar, mas salvar aquele que está perdido. E como? Atraindo com amor, com amor, com amor, com amor. Que você possa esconder essa palavra no seu coração. E aqui eu vou dar uma estratégia para você, viu? Pegue um caderno. Hoje, antes de estar aqui, eu fui ali na feira, mas a minha filha caçula, e aí, enquanto eu estava vindo no carro dirigindo, o Espírito Santo me deu uma estratégia, viu? Me lembrou dessa estratégia, porque faz tempo que ele me deu essa estratégia. Sabe tuas dificuldades? Escreve, escreve. Pega aí uma agenda, pega um papel, e aí você escreve. E todos os dias você diga para o Senhor, diga para o Espírito Santo, que é o Deus que está aqui conosco, ele ora conosco, ele intercede. E a Bíblia diz que ele intercede chorando, intercedendo, gemendo, com gemidos que, se fosse colocar em palavras, não teria uma palavra que pudesse tocar nosso coração profundamente para dizer o quanto, na intensidade que ele faz isso, porque é para valer. A nossa vida aqui não é teste, é para valer, é para valer, é para valer, é para valer. Então, escreve aí. Tem dificuldade de perdoar? Escreve, Espírito Santo. Eu tenho tanta dificuldade de perdoar.
Espírito Santo, eu tenho tanta dificuldade de ser constante, eu começo uma coisa e aí eu não consigo continuar. É no cuidado com a minha saúde, é na rotina da casa. Escreve e deixa diante dele, mas leva junto com seu coração e conta o tempo. Ah, e até a resposta chegar, sabe o que você faz? Faz igual a irmã Miriam, louva ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Amém? E eu quero fazer também um convite. Eu não posso falar de Jesus sem não fazer um convite a você que me ouve, que ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida. Olha, esse Jesus morreu por mim e por você. O que mais ele não pode fazer por mim e por você? Ele venceu a morte. Nós vamos passar por essa primeira morte. A Bíblia fala de duas mortes. Quando Adão desobedeceu, o pecado trouxe consigo a morte a todos os homens. Adão viveu 930 anos, mas morreu. E hoje as pessoas morrem muito mais cedo. Tem pessoas que morrem na barriga da mamãe, bebê ainda. Uns morrem na infância, na velhice. Mas, depois dessa primeira morte, a Bíblia diz que Deus vai ressuscitar todos. Todos vão um dia estar diante dele. Aqueles que confessarem Jesus como Senhor, não haverá condenação, mas eles passaram da morte para a vida. Eles não vão passar por uma segunda morte, que aqueles que não confessam Jesus hoje como Senhor da sua vida, para governar você, governar as suas emoções. Não, Jesus, numa dificuldade, ele vai dizer assim: olha, finge que não foi ofendido. Jesus vai te dar uma estratégia. Como Senhor, ele vai ordenar você, ele vai te dar orientações que vai te levar a um caminho de vida e paz. Então, se você quer confessar Jesus como Senhor da sua vida, eu vou orar agora em seu favor, viu? Eu vou orar. Pai de amor, diante de ti nós estamos, e é para o teu louvor, Senhor. Tu és o Deus todo-poderoso, o Deus que governa tudo e todos, o Deus que com amor eterno tem nos amado e enviou Jesus para receber o castigo que era nosso, Senhor. Jesus venceu a morte e o inferno. E nesse momento, Senhor, eu oro a Ti em favor, Senhor, daqueles que irão crer em Ti através da Tua palavra. Senhor, que eles possam, Senhor, Te aceitar como Senhor da sua vida e crescer e frutificar e que produzam frutos dignos de arrependimento. Te peço, Senhor, em favor de todos aqueles que se fazem presente agora, Senhor, nessa live, e aqueles que irão assistir. Confirma as tuas bênçãos, Senhor, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus, glória a